A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Vamos estudar mais uma lição, vamos fazer aqui mais uma pré-aula. Desta vez, a pré-aula é da lição que estará sendo estudada no dia 26 de abril de 2026, lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que nós vamos fazer aqui o nosso estudo e eu quero convidar a vocês que estão aí nos acompanhando para que compartilhem o nosso vídeo e, por favor, convide as pessoas a se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer aqui o nosso canal. Eu não vou mandar aqui os abraços que eu sempre gosto de fazer no início da nossa aula, mas na próxima aula eu vou deixar os abraços da lição anterior e desta lição também que nós estamos fazendo agora, ok? Eu gosto sempre de fazer menção dos nossos irmãos que estão aí acompanhando os nossos vídeos e comentando conosco, participando de alguma forma, interagindo. Isso é muito bom para nós, é um incentivo, é uma motivação. E eu sou muito grato a todos vocês que estão aí sempre junto conosco acompanhando o vídeo, comentando também, compartilhando. Eu agradeço muito ao esforço de cada um de vocês em nos ajudar. Bom, como eu já disse, a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 4. Sempre gosto de fazer aí uma lembrança, né, do assunto geral do nosso trimestre. Nós estamos estudando um trimestre onde temos como assunto geral homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o assunto geral que nós estamos estudando durante todo esse trimestre. Estamos estudando sobre a vida desses três importantes patriarcas, sendo que, como nós estamos ainda na lição de número 4, até agora nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, né? Estamos estudando sobre Abraão. Na primeira lição, estudamos a lição com o seguinte título: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Na segunda lição, estudamos a lição com o seguinte título: A fé de Abraão nas promessas de Deus. Na terceira lição, o título da lição foi A impaciência na espera do cumprimento da promessa. E a lição de hoje é a confirmação de uma promessa. É importante que vocês observem que nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, o patriarca Abraão, e esse estudo é sequencial. Nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, buscando uma narrativa sequencial. Então, nós já estudamos aí com base no capítulo 13, né? Depois pulamos aí para o capítulo 16, que foi a lição passada, e agora nós vamos estudar esse assunto, né? O título é A Confirmação de uma Promessa, com base no capítulo 17 do livro de Gênesis. Portanto, estamos estudando sobre o patriarca Abraão e estudando de uma forma sequencial, ou seja, buscando aí acompanhar a história narrada, biblicamente falando, a história bíblica narrada sobre Abraão, e aproveitando aí que a história de Abraão na Bíblia está registrada dentro de uma sequência, dentro de uma ordem, de acordo com os acontecimentos que se davam na vida dele. Então é assim que o assunto está sendo colocado no livro de Gênesis. E nós estamos aproveitando muito bem cada um desses capítulos, pontuando uma parte da vida de Abraão e explanando, esmiuçando, para que a gente possa tirar importantes lições para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a confirmação da promessa. Na lição de hoje vamos ver que Deus chama Abraão e confirma para Abraão aquilo que ele já havia prometido.
nós vamos falar aqui nesta lição de elementos do pacto feito entre Deus e Abraão. Se vocês já estudaram sobre a vida de Abraão, vão perceber que no capítulo 15, Deus fez um pacto com Abraão. No capítulo 15, nós temos ali uma narração muito interessante de um momento em que Deus chama Abraão e Abraão pega uns animais e corta aqueles animais, ele imolou os animais e cortou aqueles animais, colocou dentro de uma ordem, e a Bíblia diz que depois de um momento, de uma noite, madrugada inteira de espera, Deus se manifestou a Abraão ali em forma de uma tocha de fogo e passeou no meio daqueles animais que estavam ali sacrificados, e eles foram colocados numa ordem justamente para registrar um pacto entre Deus e Abraão. Então, Abraão colocou os animais, cortou os animais no meio, colocou uma parte do animal de um lado, outra parte do outro, e a Bíblia diz que Deus se manifestou a Abraão ali e passou no meio daqueles animais em forma de tocha de fogo. Então, Deus e Abraão os dois passaram no meio daqueles animais, Deus representado, manifestado na forma de uma tocha de fogo, e Abraão também passou ali, e a passagem desses dois, Deus, olha que coisa gloriosa, e Abraão, a passagem deles no meio desses animais selava ali um pacto, um acordo entre Deus e Abraão, ok? Então, Abraão vivia sob um pacto, debaixo de um pacto feito com Deus. Da mesma forma, esse pacto envolvia um acordo das duas partes. Então, Deus se comprometeu com Abraão e Abraão se comprometeu com Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, tá? Está lá em Gênesis capítulo 15, recomendo vocês lerem lá. Então, Deus se compromete com Abraão e Abraão também se compromete com Deus. Está lá. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tem dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, você vê aqui, nesse capítulo 15 de Gênesis, Deus fazendo um pacto com Abraão e utilizando sacrifícios de animais que materializa, de alguma forma, esse pacto, ok? Materializa, de alguma forma, esse pacto feito Deus e Abraão, Abraão e Deus. Então, temos aqui um cenário onde Deus firma esse pacto, ok? E nesse pacto feito entre Deus e Abraão, Deus promete, como eu acabei de ler aqui, Deus promete dar a semente de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão, ele promete dar as terras que vão desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Deus faz a promessa de entregar toda aquela terra aos descendentes de Abraão. Então, essa terra passa a ser a terra prometida. A terra prometida. A terra que Deus prometeu à descendência de Abraão. Essa promessa foi feita por Deus mediante o pacto feito entre Deus e Abraão no capítulo 15. O capítulo 17, que é o que nós vamos estudar agora, trata de um novo momento. É um novo cenário, onde Deus confirma a Abraão aquilo que ele havia prometido lá atrás.
aquilo que na verdade ele já vem prometendo desde quando falou com Abraão, antes de ele sair em direção a Canaã, ok? Então, é uma lição muito interessante, porque nós vamos observar aqui que o tempo estava passando para Abraão, mas a promessa de Deus permanecia de pé. Se vocês acompanhar outra curiosidade interessante, o capítulo 16 de Gênesis, versículo 16, é o último versículo do capítulo 16, o versículo 16. Diz que Abraão tinha 86 anos. Abraão tinha 86 anos quando Agar teve Ismael. Agar, nós estudamos aqui na semana passada sobre Agar. Agar concebeu de Abraão, teve um filho, colocou o nome de Ismael. E essa criança nasceu quando Abraão tinha 86 anos. 86 anos. Mas o capítulo 17 de Gênesis, que é exatamente a sequência, já nos apresenta Abraão com 99 anos. 13 anos se passaram entre o capítulo 16, versículo 16, e o capítulo 17, versículo 1. 13 anos se passaram. O que aconteceu de novo nesse período? O que aconteceu de diferente nesse período? Nada. Vocês estão entendendo por que Abraão é um modelo de fé, de perseverança, de espera? 13 anos se passaram. Meu irmão, muita gente numa situação dessa já tinha enlouquecido, já tinha perdido a sua fé. Deus permite o nascimento de Ismael. Abraão tinha 86 anos. Somente com 99 anos é que Deus volta a confirmar para Abraão alguma coisa. Pelo menos é o que nós temos registrado aqui. Você já parou para pensar o que significa isso? Você com 86 anos esperar 13 anos para Deus voltar a falar, voltar a tocar no assunto? Porque nós não temos nada registrado dentro dessa história, dentro desse período, a não ser o que nós já sabemos, o crescimento de Ismael. O que aconteceu nesse período? Ismael cresceu, Ismael se tornou o que hoje a gente chamaria de adolescente, porque Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 e agora Deus volta a falar com Abraão quando ele tem 99. Então Ismael já tinha 13 anos. 13 anos de idade. E o que Deus falou nesse período? E o que Deus fez nesse período? Deus apenas cuidou de Abraão e Abraão não ouviu a voz de Deus de uma forma clara, audível. Pelo menos não há nenhum registro disso dentro desse período. E o que Abraão fez durante todo esse período? Apenas esperou. Abraão estava aprendendo a esperar, aprendendo a ter paciência, aprendendo a confiar. Vocês estão percebendo que Abraão, ele se destaca pela sua fé em Deus, abandonando as terras de Ur e avançando para um mundo que ele não conhecia, e ele fez tudo isso pela fé, mas dentro dessa jornada, Abraão ele vai aprendendo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai amadurecendo, ele vai estreitando também a sua comunhão com Deus. Isso nos faz entender que Abraão ele passou por um processo de evolução, de crescimento de vida espiritual. Ele, apesar de se destacar por ser alguém que ouviu a voz de Deus e imediatamente atendeu lá no início, no capítulo 12, no entanto,
o que nós percebemos aqui é que Abraão estava caminhando pelo deserto e ele estava evoluindo na sua vida espiritual, crescendo na sua vida espiritual. E cada vez que ele vivenciava uma experiência, era um aprendizado para ele. Era um crescimento espiritual para ele. Cada experiência que ele estava vivenciando. E agora, com 99 anos, Deus se manifesta para ele, confirmando a Abraão, confirmando a Sara, que a promessa estava de pé, apesar dos anos que já se passavam. Bom, texto oro diz: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo para te ser a ti, por Deus, e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Verdade prática. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Alguém tem dúvida disso? Deus é fiel para cumprir. O problema somos nós. Nós estamos realmente confiantes a ponto de ser fiel, mesmo não entendendo, mesmo achando que está demorando, mas nós somos fiéis porque Deus é fiel. Deus não falha. Deus não muda. O que Deus prometeu, Ele cumpre. E isso, para nós, é um ponto pacífico. A questão é, nós estamos prontos, nós estamos amadurecidos o suficiente para ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias? Então, essa verdade prática nos traz aqui uma afirmação que todo cristão verdadeiro deve ter no seu coração. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ok? O que Deus promete, Deus cumpre. Se Deus não cumpriu, com certeza a culpa não é nossa. É porque muitas promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. Às vezes as promessas de Deus não se cumprem porque nós não somos fiéis. Nós não nos posicionamos. Nós não assumimos uma posição de dependente de Deus e de fidelidade a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, que lá na carta de Timóteo diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, mas Ele permanece sempre fiel para conosco. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 1 até o versículo 9. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Segundo objetivo, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E terceiro objetivo é explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Então, esses 3 assuntos, esses 3 temas, nós vamos tocar na lição de hoje. Mas vamos nos ater aqui primeiro a Gênesis capítulo 17, versículo 1 até o 9. O que esse texto nos traz aqui? São 9 versículos. Olha como está o texto. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, já falei aqui, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Veja bem, lembra que eu falei sobre a evolução espiritual de Abraão? Como que ele foi estreitando a sua comunhão com Deus? E ele foi ganhando novas e mais profundas experiências com Deus? Agora Deus não só fala a Abraão, Deus aparece a ele. Em alguns momentos atrás nós já mostramos isso. Deus começou não só a falar, mas a aparecer. Deus aparecia para Abraão. Ele não só ouvia a voz de Deus, mas ele via Deus. Ainda que, via, quando a gente fala de ver aqui,
certamente numa forma representativa, né? Uma teofania, mas Deus se manifestava a Abraão, ele via. No caso do pacto lá do capítulo 15, ele viu uma tocha de fogo, né? Mas Deus se manifestava a ele. Então ele via algo que de alguma forma identificava, representava Deus. Nesse versículo aqui diz que Deus apareceu a Abraão e Deus apresentou-se a Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Deus está aqui se identificando para Abraão, permitindo que Abraão o conheça de uma forma mais profunda. Deus estava se apresentando a Abraão agora como Deus Todo-Poderoso, ampliando o conhecimento de Abraão a respeito de Deus. O próprio Deus fazendo isso com Abraão, se revelando a Abraão. E no final do versículo, Deus fala: anda em minha presença e ser perfeito. Mas que perfeição é essa? Evidentemente que o ser perfeito aqui não significava você não cometer erro em hipótese alguma, porque todos nós somos limitados. Em algum momento temos as nossas falhas. O ser perfeito aqui é no sentido de você viver uma vida de busca sincera, consciente de quem é Deus, consciente do seu poder, consciente da sua grandeza, da sua natureza. Ser perfeito aqui significa você viver uma vida estreita, de estreita comunhão com Deus. Não está se referindo no sentido de você nunca pecar, nunca errar, porque todos nós temos as nossas falhas e limitações. E estamos numa busca incessante para se aperfeiçoar, para se santificar, para melhorar. Mas o ser perfeito aqui está se referindo exatamente ao nível de conhecimento, de maturidade espiritual, para discernir a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus. É nesse sentido que Deus exige de Abraão a perfeição, ser perfeito. Observe que Deus se revela para Abraão, se manifestando como o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus amplia a sua revelação de si mesmo em relação a Abraão, para que Abraão o conhecesse melhor, e o final do versículo fecha com Deus falando com Abraão para que ele seja perfeito, ou seja, que ele busque a intimidade, que ele busque a comunhão, que ele busque a presença de Deus para viver uma vida mais e mais santificada, separado do mundo e mais identificado com o seu Deus, identificado com a vontade de Deus, ok? No versículo 2, o texto diz: e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então Deus está prometendo a Abraão que vai multiplicar de uma forma grandíssima, de assustadora, de uma forma extraordinária a descendência de Abraão. Versículo 3: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, versículo 4, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Então Deus está dizendo aqui que Abraão será pai de multidão de nações. Versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, não se chamará mais o teu nome Abrão, que significa pai, o pai exaltado, mas Abraão, colocou um azinho a mais, Abraão será o teu nome, porque por pai das multidões de nações te tenho posto. Ou seja, o nome de Abrão significa o pai é exaltado, e Deus agora chama Abrão de Abraão, que seria, no caso, significado pai de multidões. Pai de multidões. Então,
Abraão agora tem o seu nome trocado, mudado pelo próprio Deus. Observe isso. Na nossa cultura, a gente não dá muita importância à questão do nome. Mas na cultura oriental, o nome tem muito significado. O nome era dado a uma criança de acordo com as circunstâncias do momento vivido pela família. O nome era dado dentro de um propósito da família. O nome tinha muitas vezes uma identificação com circunstâncias do nascimento da criança. Por exemplo, Esaú, né? Esaú, ele recebeu esse nome justamente porque ele era ruivo, cabeludo, nasceu cabeludo, né? Então, aí você tem já o Jacó, que já recebeu o título de usurpador. Então, cada nome na cultura oriental era dado de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, quando o neto de Eli nasceu, lembra daquela história? Os filhos de Eli morreram na batalha contra os filisteus, a arca foi tomada, e quando vieram com a notícia para Israel e avisaram a Eli que seus filhos tinham morrido e que a arca tinha sido tomada, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. E aí foram avisar a sua nora, a nora de Eli, do sacerdote Eli, que ela era esposa de um dos filhos de Eli, e aí ela estava grávida. Quando avisaram a ela que o seu marido havia morrido, que a arca tinha sido tomada e que o seu sogro também havia morrido com o susto que tomou, a Bíblia diz que ela deu à luz a criança e colocou o nome da criança de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Então o nome tinha sempre um significado muito especial para o povo do Oriente. Na nossa cultura, não. Na nossa cultura, as pessoas vêem um nome na novela, acham bonito e coloca, né? Vê um nome num filme, acha interessante e coloca. Vê um nome de um ator aí em evidência, então vai lá e coloca o nome do filho, um jogador de futebol. E as pessoas não se importam com o significado do nome, com a origem do nome, se o nome tem uma origem positiva, negativa, não se importam com isso. Mas na cultura oriental era diferente. Entre o povo judeu era diferente. Nos tempos de Abraão também era assim, o nome tinha um significado. Portanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. E essa mudança de nome tinha uma outra importância muito grande, porque quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, isso significa que a vida de Abraão estava sob o controle de Deus, sob o domínio de Deus. Então Abraão, ele estava totalmente dependente de Deus. A troca do nome, feita pelo próprio Deus, apresenta-nos um Abraão dependente da graça, da misericórdia de Deus, um homem direcionado, a sua vida totalmente direcionada por Deus. Porque a troca do nome representa muito isso. Só poderia trocar o nome quem tinha autoridade sobre o tal que teve o seu nome trocado. Deu para vocês compreenderem? Lembra quando os amigos de Daniel e o próprio Daniel foram para o cativeiro babilônico, né? Azarias, Misael e Ananias tiveram seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque, Abednego. O próprio Daniel também teve o seu nome trocado para Beltesazar, e a troca dos nomes ali era uma demonstração de força, de autoridade, de domínio por parte da Nabucodonosor sobre os que estavam em cativeiro ali, que eram os judeus. Então a troca do nome está muito relacionado a isso, ok? Então Deus se revela como o Deus de Abraão, trocando o nome de Abraão e de Sara. Versículo 6 diz assim: e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações,
e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Então Deus faz aqui a confirmação do pacto com Abraão. Deus muda o nome de Abraão, ok? De Abrão para Abraão, e faz promessas aqui. Deus reafirma as promessas. A promessa está de pé. Na prática, o que Deus fez foi isso: falar para Abraão: olha, a promessa está de pé e está chegando a hora, vai se cumprir agora. Você aguardou esse tempo todo e está chegando o momento. A minha promessa sobre a sua vida se mantém de pé. Deus não mudou uma vírgula daquilo que havia prometido. O tempo passou, mas Deus continuou sustentando a sua palavra para se cumprir na vida de Abraão. Ok? Bom, vamos aqui para a nossa introdução dos comentários da lição. A introdução diz o seguinte: Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão de nações, mas ele estava com 99 anos. E sua esposa, estéril, estava com 89 anos, 10 anos de diferença, mas bem idosa. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: e estabelecerei meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Nesse caso, nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Quando Deus fala isso aqui com Abraão, ele com 99 anos, Deus estava deixando bem claro que essas promessas aqui não era para Ismael, que era filho de Abraão. Mas Deus deixa bem claro que essas promessas declaradas aqui seria cumprida na vida de uma criança, na descendência que viria através de uma criança que Abraão teria com Sara. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Que experiência gloriosa viveu esse patriarca. Porque Deus deixava bem claro que a promessa não tinha a ver com Ismael. Ismael seria uma bênção, Ismael seria pai de nações também, porque ele era filho de Abraão, mas essa promessa aqui não tinha nada a ver com Ismael. Era algo que iria se cumprir na vida da descendência de Abraão, através de um filho que Abraão teria com Sara. E Sara estava com 89 anos. 89 anos. Além de ser estéril, uma mulher idosa com 89 anos. Bom, a lição está dividida em 3 tópicos, então vamos lá. Vamos apresentar para vocês os tópicos. Primeiro tópico da lição fala sobre Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Vamos lá. Primeiro subtópico, um novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado, porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. Isso já comentei com vocês aqui, né? Agora vamos ao segundo subtópico, o novo nome de Sarai. Deus mudou o nome de Abraão, mas também mudou o nome de Sarai para Sara. Por que Deus fez questão de mudar o nome de Sara? Porque Sara fazia parte do projeto.
Sara fazia parte do plano divino, ok? Então vamos lá. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome, Sara, significa mãe de nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abrão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. Deus mudou o nome de Sara, Sarai para Sara, porque ela também fazia parte do projeto. O plano de Deus era com os dois. Portanto, de minha princesa, minha senhora, Sarai, né, que era minha princesa, minha senhora, agora passa a se chamar mãe de nações, Sara. Terceiro subtópico, o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Ok? Então, vocês vejam que Abraão era sujeito às mesmas paixões que nós. Mediante a afirmação de Deus de que Abraão teria uma criança com Sara, aqui Abraão riu e por um momento parecia que era algo impossível. E de fato era, humanamente falando. Mas para Deus nada é impossível, ok? Vamos aqui ao segundo tópico da lição. O segundo tópico fala sobre a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Primeiro subtópico, o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome. Podemos ver porque por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 6, versículo 18, o pacto entre Deus e Noé. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Segundo subtópico, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Qual o objetivo? O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, no caso Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, transmitiram o evangelho por todo o mundo. Então, veja bem, quando Deus promete a Abraão que nele seriam abençoadas todas as nações da terra, evidentemente que essa promessa diz respeito
a Jesus. Porque foi através de Jesus que toda a terra teve a possibilidade, a partir de então, a possibilidade de salvação e de serem verdadeiramente abençoados. E Jesus, humanamente falando, no lado humano, né, dentro do lado humano, na ótica humana, Jesus, ele é descendente de Abraão. Então se cumpre em Jesus a promessa que Deus fez a Abraão, que nele seriam abençoadas todas as nações. Segundo subtópico, nós temos aqui qual o objetivo do concerto com os patriarcas. O propósito único e supremo era trazer salvação não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão, ok? Terceiro subtópico, o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Capítulo 15, versículo 1. Lembra que eu falei? O pacto foi feito lá. Lhe daria muitos descendentes. E também a terra de Canaã como herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la é preciso perseverar em Cristo até a morte. Ok? Está condicionado a isso, ser fiel até a morte. Terceiro tópico. Terceiro tópico, nós temos o pacto perpétuo da circuncisão. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão, que é uma prática entre os judeus que está relacionado com o pacto feito entre Abraão e Deus. Primeiro subtópico, todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 10, fala exatamente sobre isso. Gênesis 17, 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. A circuncisão ela é uma cirurgia parecida com a cirurgia da fimose. Vocês já ouviram falar na cirurgia da fimose? Que é feita no órgão genital masculino. Então, a circuncisão é uma cirurgia bem semelhante, né? Quando se corta aquela linha do prepúcio do órgão masculino. E esse ato é parte do acordo, do pacto entre Deus e Abraão. Deus ordenou que todos os descendentes de Abraão fizessem a circuncisão ao 8º dia de nascimento. Tá? No 8º dia de nascimento, todos da casa de Abraão teriam que fazer essa cirurgia. Por quê? Porque esse ato representaria o pertencimento, né? Esse ato representaria o seguinte: a pessoa que fez esse ato, ele pertence a Deus por aliança, por acordo feito com Abraão, ok? Mas olha só, era ordem de Deus que se fizesse no 8º dia de nascimento. Abraão já tinha 99, então Abraão fez isso com 99 anos. Isaac foi circuncidado com 13 anos. A partir do momento que Deus estabeleceu a circuncisão como a parte humana do processo do acordo, do pacto, então Abraão circuncidou-se com 99 anos e Ismael foi circuncidado com 13 anos e Isaac, quando nasceu, com 8 anos. 8 dias. Segundo subtópico, quando deveria ser
feita a circuncisão? Aí vamos lá, que eu já acabei de falar. O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com uso de anestesia. Terceiro subtópico, nós temos a circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, deixa eu virar a folha, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos. Acabei de falar isso aqui, né? Vocês vão encontrar isso em Gênesis capítulo 17, versículo 23 até o versículo 27. Não podemos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Cristo, em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. O que o comentarista está falando aqui? Havia uma prática, como até hoje os judeus eles praticam a circuncisão, e a circuncisão ela representa a manutenção do pacto com Abraão, de Abraão com Deus. Ok? Só que no Novo Testamento nós descobrimos que não adianta a pessoa fazer a circuncisão física se ele não faz a circuncisão no coração. Ou seja, se ele não limpa, não purifica, não santifica o seu coração. O ato da circuncisão física se torna apenas uma prática ritualista, formal, cerimonial, se o coração não for mudado. Da mesma forma, não adianta alguém tomar a Santa Ceia na igreja se ele não tem discernimento sobre o que significa a Santa Ceia. Correto? Tem pessoas que pensam que vão ser salvos porque nunca perderam uma Santa Ceia. E a Santa Ceia não salva ninguém. Assim como a circuncisão também não salva ninguém. Não é o ato em si que vai salvar, mas a mudança do coração. A vida de fé e obediência a Deus é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, de nada vale a circuncisão do corpo se não há uma circuncisão espiritual, a circuncisão do coração. Ok? A conclusão da lição fala o seguinte: vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Muito bem, está aí a conclusão da nossa lição. Espero que o nosso comentário aqui esteja contribuindo para que você possa compreender cada vez melhor o assunto que estamos estudando. Mais uma vez eu peço, compartilhe nosso vídeo, convide as pessoas para se inscrever no nosso canal, faça o seu comentário aí, porque é muito importante o seu comentário, tá bom? Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham uma excelente aula nesse dia 26 de abril, que vocês tenham um bom proveito com este assunto maravilhoso que estamos estudando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.